O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Vimos as manchetes sobre o presidente Bolsonaro ter sofrido busca e apreensão e a imposição de tornozeleira eletrônica e pensamos todos juntos 3 coisas. A primeira foi: não acredito que o Alexandre fez isso. A segunda foi: o cara tá simplesmente deixando claro que ele não recua, ele avança e avança. E a terceira: o que vai acontecer quando o Trump ficar sabendo? E galera, as consequências vieram, mas deixa eu explicar o que rolou antes delas. Alexandre de Moraes é novamente o relator de mais um inquérito aberto e conduzido pelo próprio Alexandre, que investiga uma suposta tentativa de coação no curso do processo, obstrução de investigação e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Mas você lembra que em março o Barroso falou que seria bom julgar o Bolsonaro esse ano para não correr o risco de entrar no ano eleitoral? Então, para que o processo não corra, mas voe, algumas coisas inacreditáveis aconteceram. Como, por exemplo, o cerceamento da defesa, a dificuldade no acesso a provas, a blindagem das 9 delações do Cid, o julgamento de réus sem foro, a quantidade de sigilo e irregularidades processuais e o ritmo acelerado do processo, que até um hamster consegue perceber. Além, claro, do julgador ser a vítima, algo que aparentemente foi pacificado na República Democrática de Brazuela. Quando você vai reclamar, apelar no processo, mostrando que, tá errado, você não pode fazer isso não, colega, cai na mão do próprio STF, aquele que tomou todas as decisões iniciais. Então, quando dizemos que não há quem recorrer, é porque não tem mesmo. A Suprema Corte, em off, até se mostra surpresa e até constrangida com atitudes do Alexandre. Mas, segundo matérias, eles não podem discordar entre si publicamente, porque senão enfraquece a corte inteira. Então eu volto no ponto. Não tem para quem recorrer. Não tem. Os senadores Alessandro Vieira, que é o autor do PL da censura, e o Mourão, o ex-vice que a gente subia tag no Twitter pedindo "cala a boca, Mourão!", se manifestaram dizendo que temos problemas sim, mas que a gente tem que resolver isso internamente. E aqui eu vou ser gente boa em perguntar: como, meu filho? Os caras estão sendo julgados pela última instância recursal e o Senado, que poderia fazer alguma coisa, não tá afim, não quer, tá ocupado sabe-se lá com o quê, além do PL da censura, porque, seu Alessandro Vieira, eu não lembro de outro projeto seu, viu? Do Mourão eu só lembro do Cala a Boca Mourão mesmo. Mais nada. Dito isso, o que restou foi bancar o pica-pau e pedir: Tio Sam! Socorro! Eu já expliquei aqui algumas vezes que os Estados Unidos sempre se colocaram como os guardiões da democracia no Ocidente. E isso não é segredo para ninguém. Eles mesmos se rotulam assim. Um título alcançado por ser a maior potência mundial de forma inegável. Tanto que os países dos BRICS tomaram taxação do Trump e nenhum deles se comportou como Brazuela. Todo mundo foi lá, levou uma bandeira branca, uma jabuticaba e pediu para sentarem juntos no cantinho do pensamento. Todos os países chamaram o Trump para negociar, mas não o Brasil. Por mais que fosse uma luta de um gorila de 500 quilos contra um mico. Quando o Trump anunciou as tarifas de 50%, válidas a partir de 1º de agosto, muitos empresários pediram que a diplomacia brasileira entrasse em campo para tentar resolver o problema. E essa aqui é a nossa diplomacia brasileira. Eu tenho certeza que o presidente americano jamais negociou 10% do que eu negociei na minha vida. Rapaz, tá certo isso? Se o que o Trump fez no Capitólio ele tivesse feito aqui no Brasil, ele estaria tendo processado como o Bolsonaro e arriscado a ser preso. Nessa hora, o empresário já travou o fiofó, pedindo gentilmente um "cala a boca, Lula!". Mas ninguém estava esperando a hecatombe Alexandre dando uma aula do que não fazer enquanto você jura que está negociando. O investigado da vez é o Eduardo, mas Alexandre considerou Bolsonaro um financiador das atitudes do Eduardo, já que o presidente ousou enviar dinheiro para que o filho, também fugindo do regime da República Democrática de Brazuela, se autoexilasse nos Estados Unidos. Sim, um pai ajudar financeiramente seu filho que está num status de quase refugiado, para o Moraes, é financiamento de atentado à soberania. Eduardo Bolsonaro está sendo acusado por Alexandre de atentar contra o Estado Democrático de Direito e a soberania do país. Usando armas? Bombas? Um exército? Nope. Usando decisões da Justiça Brasileira em matérias de jornais, onde ele levou o conhecimento da Casa Branca. Sim, após o golpe com canos de PVC e bolinhas de gude, temos o atentado com palavras e matérias de jornais e decisões judiciais.
Em sua decisão, Alexandre alegou risco de fuga e por isso Bolsonaro foi submetido a uma tornozeleira. Mas eu preciso lembrar que nem passaporte ele tem, já que o Alexandre o apreendeu no ano passado. Mas sei lá, talvez ele tenha se lembrado que o Lula, para salvar uma corrupta condenada no Peru, enviou um avião da FAB para resgatá-la e impedir que ela cumprisse sua pena. O que me faz pensar que talvez eles cogitassem que o Trump mandaria um avião para retirar o Bolsonaro da posse desse regime? Sei lá. Bolsonaro não era o investigado, mas Alexandre decidiu que ele é o beneficiário. Então tudo bem prender o cara, porque tornozeleira é uma prisão em si, galera. É uma restrição do seu direito de ir e vir. Uma medida extremamente violenta para alguém que não foi condenado. E no Brasil, até um tempo atrás, existia aquele negócio de presunção de inocência. Olha só um exemplo toscão de como os tempos mudaram. E rápido. Moraes negou busca em gabinete de Brazão na Câmara, Brazão, o acusado de matar a Marielle, após PGR ver risco de atrito. Procuradoria apontou potenciais riscos interinstitucionais e ministro disse que não havia indícios de que o deputado guardava provas em gabinete. Então ali, para não ter um atrito com a Câmara, o Moraes não deixou fazer uma busca e apreensão no gabinete do Brazão. Mas após o Trump falar quase que a semana inteira do Brasil, o Moraes fez uma busca e apreensão no Bolsonaro e meteu uma tornozeleira. Porque o que de mal poderia acontecer? E assim, não pensem vocês que o cenário estava bom, porque os jornalistas da Globo ficaram a semana inteira dizendo que o Lula ressuscitou o discurso de soberania e uniu o país. Porque na última pesquisa, sexta-feira, Lula foi avaliado negativamente por 50,4% da população e bem avaliado apenas por 26%. Já na pesquisa Atlas Intel do dia 9 de julho, quando perguntados quais as principais ameaças à democracia do Brasil, 42,8% dos entrevistados acham que é o poder judiciário. Em segundo lugar, com 38,8%, acreditam que é o governo Lula. Em junho desse ano, ficamos sabendo que apenas 16% da população aprova o trabalho dos ministros da corte. Só que eles não ligam, porque eles não precisam de voto e eles têm cargo vitalício. É um superpoder com uma suprema convicção. E eu acredito que foi nessas condições que o Alexandre não só chamou mais uma vez a atenção do mundo para o Brasil, como a atenção atraída, além de não ser positiva, acabou com as chances de qualquer tipo de negociação diplomática. Explico. O que o Alexandre fez com Bolsonaro não repercutiu mal apenas internamente. Viramos notícia no mundo todo. E eu chamo a atenção para o jornal mais tradicional da Dinamarca que trouxe essa matéria. As condições do Brasil são um exemplo assustador do que nos espera na Europa. Quanto ousamos sacrificar na luta pela democracia? A jovem democracia brasileira se viu encurralada. Na Europa, também vemos cada vez mais a liberdade de expressão como uma ameaça que precisa ser domada com leis restritivas. Quanto você está disposto a sacrificar para proteger a democracia? E pá, os caras meteram a foto do Alexandre, de Alexandria, na capa. Os empresários que estavam pedindo o cala-boca Lula agora dizem que a operação da Polícia Federal dificultou as negociações sobre as tarifas junto ao governo americano, além de terem avaliado essa ação da Polícia Federal como totalmente inadequada. Estrangeiros reverteram o otimismo e tiraram bilhões, e eu disse bilhões do Brasil às pressas. E você sabe por que eles fizeram isso? Porque entenderam que o Lula já tinha cagado em tudo, mas o potencial do Alexandre era nuclear. Às pressas, a embaixadora do Brasil correu para tentar conversar com a Casa Branca, mas o seu contato foi recusado com a seguinte frase: tarde demais. Mas assim, muita ousadia achar que algum diálogo seria aberto após Alexandre colocar em sua decisão isso aqui. Abre aspas. Esse Supremo Tribunal Federal demonstra que jamais faltou coragem aos seus membros para repudiar as agressões contra os inimigos da soberania nacional, democracia e Estado de Direito. Sejam inimigos nacionais, sejam inimigos estrangeiros. Fecha aspas. Tudo bem que a alegação parece uma manifestação ideológica e não jurídica, mas sério que precisava meter um inimigos estrangeiros? Nem para deixar no ar, né? Teve que ir lá e pá, botar no papel. E para não restar nenhuma dúvida sobre quem seria esse inimigo estrangeiro, Alexandre anexou postagens do Trump dizendo ser, abre aspas, publicação da carta-mensagem do presidente norte-americano atentatória à soberania nacional e com claras e expressas ameaças ao poder judiciário brasileiro. Fecha aspas.
acusou na tora o Trump de estar cometendo um crime e depois a embaixadora realmente acreditou de coração que ela seria recebida para trocar uma ideia. Gente, tadinha. Aliás, para terminar de deixar a coisa bem explícita, em decisão sobre Bolsonaro, Alexandre cita ameaças de sanções contra si mesmo. Tipo, além de tudo, o Trump falou que ia me sancionar. Então, um dia depois dele enviar uma carta ao Bolsonaro, eu vou mostrar o quanto eu sou poderoso e não tenho medo, porque eu sou empoderades. Para finalizar, na peça do Alexandre, ele também coloca um post do presidente Bolsonaro como prova do crime de instigar seus seguidores contra o poder judiciário, porque o Bolsonaro disse, abre aspas, esse processo ao qual respondo é uma aberração jurídica, um lawfare, fecha aspas. Alexandre entendeu que Bolsonaro está instigando as pessoas contra o judiciário por dizer que é vítima de lawfare, termo criado por Zanin, ex-advogado do Lula, atual ministro da Suprema Corte. Ai, Brazuela. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.